cara, me bateu uma dúvida aqui. Eu tava me pegando aqui assistindo o jogo do Palmeiras, né? E o Palmeiras avançando em relação ao Internacional. E bateu a dúvida sobre a vantagem ou desvantagem do Palmeiras avançar na Libertadores. O que isso muda? Aquela piadinha, né? Tá, e o que isso interfere? O que isso muda? O que isso ajuda ou prejudica o Fluminense? Bem, a gente vai falar um pouquinho nesse vídeo aqui. Eu sou Gabriel Amaral, eu sou jornalista por formação, sou tricolor de coração e estou aqui do canal Rede Tricolor. Se você quiser, você deixa seu like aí embaixo. Você se inscreve aqui no canal, dá essa moral aí pra gente e compartilha esse vídeo nos seus grupos aí de WhatsApp, além de deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Vamos lá. Para dar um panorama rápido para quem não está entendendo nada, o Palmeiras eliminou o Atlético Mineiro na Copa Libertadores da América e vai jogar a semifinal da Libertadores. Bem, o que isso interfere na vida do Fluminense? Até esse momento aqui agora que eu tô falando, nada além de depressão por a gente não estar nessa semifinal. Mas aí até aí ok. Essa eliminação do Palmeiras fez com que o time alviverde, que é líder do Campeonato Brasileiro com 7 pontos de diferença em relação ao Fluminense, tivesse que disputar, terá que disputar, né, mais 2 partidas de semifinal. Ou contra o Atlético Paranaense ou contra os Estudiantes de La Plata, que decidem a classificação nessa quinta-feira lá em La Plata. Dito isso, a gente começa a falar sobre a interferência disso na vida do Fluminense. Além do Palmeiras ser disparado a melhor equipe da América do Sul e ser a que pode frear uma possível reedição de 2019, se é que me entende, o Palmeiras é o time que está brigando, entre aspas, né? Porque ainda não vejo o Fluminense brigando com o Palmeiras. O Fluminense está querendo brigar com o Palmeiras pelo título do Brasileirão. E isso, obviamente, vai interferir na vida do Fluminense. Primeiro, quais são os motivos que interferem? O Palmeiras terá mais 2 jogos e terá a sua visão ainda focada em Copa Libertadores da América. Por mais que a eliminação pudesse gerar também um abalo moral e tal, que é o que a gente vai ver o Galo passando agora, é fato de que o Palmeiras vai estar ainda muito focado na Libertadores. E por mais que seja muito favorito contra Estudiantes ou contra Atlético Paranaense, entra e vai ali em algum momento do Brasileirão cogitar ou conversar sobre priorização de competição. E por que eu estou tocando nesse assunto logo de cara? Porque o jogo de ida da semifinal do Palmeiras, da Copa Libertadores da América, será, né, a gente não sabe ainda o dia da semana, por sinal isso interfere, será ali por volta do dia 1º de setembro. O que tem no dia 28 de setembro? Fluminense e Palmeiras no Maracanã. 28 de agosto, perdão. Fluminense e Palmeiras no Maracanã. Ou seja, antes do jogo de ida, que é fora de casa, porque o Palmeiras tem a melhor campanha disparada, então ele manda o seu jogo de volta em casa. Então, antes dele ir a Curitiba ou a La Plata, ele vai jogar com o Fluminense no Rio de Janeiro. Pode ser que nenhum jogador seja poupado. Inclusive, tanto Danilo quanto Gustavo Scarpa é meio que certeza que jogam. Afinal de contas, são 2 jogadores que foram expulsos, né, nesse jogo contra o Galo, então não jogam a ida fora de casa. Mas mesmo que Abel Ferreira não poupe nenhum jogador e vá com força máxima contra o Fluminense, a gente ainda pode falar também, não é um absurdo a gente falar, de que a cabeça dos jogadores vai estar ali meio que dividida, né? Se é que a gente pode falar assim. E por que isso? Porque eles, querendo ou não, vão estar focados também na Libertadores, que é o principal campeonato. Só que a situação no Brasileirão do Palmeiras ainda é de certa forma confortável. Mesmo se perder pra gente no Maracanã, eles ainda terão 4 pontos de diferença em relação ao Fluminense, né, se o jogo fosse hoje. Só que nesse meio do caminho, o Palmeiras tem ainda 2 jogos. Nessa semana, ele enfrenta o Corinthians, no sábado, um clássico, um jogo enroscado. O Corinthians vindo muito embaixo após a eliminação pelo Flamengo, querendo dar uma resposta para a torcida, e o Palmeiras em êxtase após a classificação contra o Galo, né? Ambos na Libertadores. E na semana seguinte, o Palmeiras enfrenta o Flamengo no Allianz Parque. Eu não vou dizer aqui para você torcer pro Flamengo, nem nada disso, mas é fato, e a gente aqui está tratando de fatos, que o Palmeiras pode perder pontos. É até normal que o Palmeiras perca pontos contra Corinthians e Flamengo, ou um desses dois, surge um empate, alguma coisa. Enquanto o Fluminense, nessa sequência, terá
nesse final de semana o Internacional no Beira-Rio, que é um jogo extremamente difícil, né, assim como os outros dois que eu citei do Palmeiras, mas terá o Coritiba em casa, que é um jogo mais acessível. Bem, falei até agora da parte boa, ou seja, o Fluminense pode chegar contra o Palmeiras com uma diferença de 5 pontos, 4 pontos, enfim, uma diferença menor, e ter nesse jogo contra o Palmeiras eles com atenção dividida. Qual que foi o lado ruim dessa classificação do Palmeiras? A gente pode ver, e aqui eu falo muito sem fé em que isso vai acontecer, um Atlético Mineiro voando nesse segundo turno, já que o Galo vem de 3 derrotas seguidas no Campeonato Brasileiro e, enfim, 2 empates na Libertadores muito doídos, um em que ele vencia por 2-0, o outro que ele empatou, mesmo tendo uma jogadora a mais a partida quase que inteira. Ele tem elenco, tem qualidade para poder voar no segundo turno. A diferença é considerável, 6 pontos que a gente tem na frente do Galo, mas você deixou o Galo só com 17 jogos para jogar no ano, não tem mais Libertadores, não tem mais Copa do Brasil. Outra coisa, o Palmeiras não tem mais Copa do Brasil também. E isso pode influenciar nesse jogo contra o time verde daqui a 2 semanas que a gente tem. Por quê? O Fluminense joga o mata-mata na semana que vem contra o Fortaleza e decide ali em casa as quartas de finais. O normal será o Fluminense passar do Fortaleza, já ganhou a ida por 1-0, e ele joga as semifinais na semana seguinte, antes do jogo contra o Palmeiras. Ou seja, a semifinal do Fluminense podendo ser um jogo no Rio, em São Paulo ou em Goiânia, em um desses 3 lugares, né? Depende de quem passar na outra chave, depende de quem mandar a ida em casa. O Fluminense pode vir mais cansado, mais desgastado. E diferente do Palmeiras, a gente não tem um elenco para priorizar competições. Vai ter que jogar as duas. Então isso pode atrapalhar também o nosso caso desse jogo em relação à partida contra o Palmeiras. Por último, uma informação para você que está cogitando viajar ao Rio, está se planejando para ir para o jogo, como eu estava me planejando também já para ir para esse jogo contra o Palmeiras, que como eu falei, é no domingo, no dia 28 de agosto, às 11 da manhã, que é aquele horáriozinho show para você ir para o estádio, pode ser que esse jogo mude. Por quê? O jogo, como eu falei, o jogo é no domingo. Se o Palmeiras, e os jogos da Libertadores do Palmeiras vinham sendo às terças-feiras, se o Palmeiras for o jogo do SBT na Libertadores, o Palmeiras é automaticamente transferido para terça-feira, o jogo dele. Pode ser que seja a escolha do SBT, se for um Palmeiras Atlético Paranaense, ou até um Palmeiras Estudiantes mesmo, porque por mais que o Flamengo dê muita audiência, né, e na outra semifinal é Flamengo e Vélez, o Flamengo dê muita audiência também ao longo do Brasil. Em São Paulo, que é o mercado que mais importa, o Palmeiras dá muita audiência. Então pode acontecer do Palmeiras ser o jogo da terça-feira. Com isso, eles não poderiam jogar no Brasileirão no domingo contra o Fluminense. Teriam que jogar no sábado. Então esse jogo pode ser transferido para o sábado. Tem Flamengo e Botafogo no sábado, mas considerando que o Palmeiras jogaria na terça, o Flamengo joga na quarta, então o Flamengo e Botafogo iria para o domingo, né? Não seria tão difícil de fazer essa troca dessa forma. Já que até o jogo da Globo nesse dia é um jogo da Série B do Vasco lá em Salvador, então não muda muito. Ou seja, o que eu quero dizer aqui, se você está se organizando, espera um pouquinho, espera sair essa tabela da Libertadores, que pode ser que esse jogo seja puxado de domingo para sábado, mas ainda não é nenhuma garantia. Você gostou da classificação do Palmeiras? Acho que o único ponto negativo que eu citei aqui foi um ponto bem, né, meia boca, né? Esse do Atlético Mineiro. Só tem pontos positivos. O Palmeiras avançou, deixa eles com a visão ali ainda, rapaz, Libertadores, Brasileirão, em que a gente pode aproveitar. Tem uma sequência de corredor polonês por agora, né? O Palmeiras, e a gente pode se aproveitar também dessa atenção dividida no jogo contra eles pelo Campeonato Brasileiro. É isso. Concorda? Discorda? Não esquece de deixar sua opinião aqui embaixo na caixinha de comentários. Até a próxima. Valeu!